Olá, estamos no ar com mais um programa Diálogo em Comunidade. Esse programa que é uma produção do Comunica 15, equipe de comunicação rumo ao 15º Intereclesial. Que alegria chegar aí na sua casa hoje, na sua comunidade, saber que você está aí conosco, vivenciando a construção do 15º Intereclesial e refletindo também sobre os temas pertinentes aí à caminhada da nossa igreja. Nós estamos vivenciando agora um tempo muito importante e, por isso, o tema do nosso programa de hoje é Fraternidade, a campanha da fraternidade, que tem como lema Dai-lhe vós mesmos de comer, retornando e ressignificando essa nossa responsabilidade enquanto cristão, de estar ali na comunidade também fazendo a partilha. E para realizar esse programa de hoje, eu quero convidar o Edílio. Bem-vindo, Edílio. Olá, Leoni, um grande abraço para você, né? Para você que está nos acompanhando em mais um Diálogo em Comunidade. Sejam muito bem-vindos. Coração alegre de estar aqui em mais um programa, junto com a Leoni e junto comigo, a Cleusa Maneira, minha conterrânea aqui de Rondonópolis. Chega para cá, seja bem-vinda, Cleusa. Oi, Edílio, tudo bem? Tudo tranquilo. Alegria é minha também, viu? Não é só sua, não. Oi, Leoni, tudo bem? Hoje, né, nós estamos assim muito felizes por mais um programa Diálogo em Comunidade. Eu sou Cleusa Maneira, aqui de Rondonópolis, onde vai acontecer o 15º Intereclesial em julho. Tá chegando, Edílio. Hoje nós vamos falar com uma pessoa muito especial, viu, Edílio? Muito especial. Olha. Lá de Limoeiro do Norte, no Ceará, né? O padre Aquino Júnior. Vamos falar com ele hoje. Oi, padre. Como o senhor está? Olá, tudo bem? Cleusa. Tudo bem, Edílio, a todos que nos acompanham. Uma alegria estar com vocês nesse programa, conversando com as comunidades, com as lideranças, sobre o tema da campanha da fraternidade, bem no espírito do nosso 15º Intereclesial das comunidades eclesiais de base. É uma alegria muito grande ter você aqui conosco, Padre Júnior, sempre aí atuante nas comunidades eclesiais de base, sempre trazendo para a gente aí escritos também, fazendo esse diálogo com a comunidade. Isso é muito importante, nos fortalece e também traz para a gente instrumentos de como dialogar, né, com o todo da igreja. Então, é muito importante saber aí da sua parceria e saber que a gente pode contar com você. Nós estamos vivenciando um tempo privilegiado de preparação para o 15º Intereclesial e em sintonia também com a Igreja do Brasil, vivenciando a campanha da fraternidade, que esse ano tem como tema Fraternidade, Fome e lema Dai-lhe vós mesmo de comer. Eu gostaria que você dissesse para a gente, para as pessoas aí que acompanham o nosso programa Diálogo em Comunidade, que vai depois lá na sua comunidade poder também levar, né, essa reflexão. Por que acontece a campanha da fraternidade na Quaresma? Por que esse tempo? Por que esse momento? Pois é, Leoni. Primeiro, acho que é importante lembrar que isso está muito em sintonia com o nosso 15º Intereclesial das SEBs e com a chamada de Francisco para uma renovação da igreja naquele espírito de saída para as periferias, porque construir fraternidade significa assumir e levar a sério a missão da igreja. A filiação divina nos leva a viver como irmãos. Então, construir fraternidade é a forma de viver em comunhão com Deus. E, por isso, uma campanha da fraternidade que toca mesmo no cerne da missão cristã, nos põe muito bem nesse caminho aí rumo ao 15º. Por que a campanha da fraternidade acontece nesse período da Quaresma? Isso é muito importante a gente ter em conta. Por que não é noutra época na igreja? Porque é exatamente agora na Quaresma, começando amanhã, na quarta-feira de cinzas. É que a Quaresma é um tempo muito especial de chamado à conversão. A espiritualidade da Quaresma é muito marcada por esse chamado à conversão, à mudança de vida, mudar a mentalidade, mudar o sentimento, mudar atitudes, mas não mudar de qualquer jeito, nem para qualquer rumo. Mudar na direção do caminho de Jesus. Conversão significa voltar, mudar de rumo, mudar de rota, mas mudar de rota no sentido de tomar a rota, o caminho de Jesus. Então, a Quaresma é um chamado muito especial à conversão. E essa conversão
diz respeito à nossa vida em todas as dimensões. É preciso mudar o coração. Por isso a gente fala tanto de conversão do coração. Mas é preciso também mudar a sociedade. Por isso a gente fala de transformação da sociedade. A conversão cristã é, ao mesmo tempo, uma conversão pessoal, a gente fala de conversão do coração, e uma conversão social, quer dizer, uma transformação da sociedade, para que a nossa vida e a nossa sociedade possa ser mais de acordo com o sonho, com o projeto de Deus para a humanidade. Por isso é que a campanha da fraternidade acontece exatamente nesse tempo, porque o chamado à conversão é pessoal e social, é mudança de vida das pessoas e mudança de vida da sociedade. Assim como a gente precisa abrir o coração, mudar de vida, para viver o amor de Deus na nossa vida, a gente também precisa mudar a sociedade para que ela possa ser mais de acordo com a vontade de Deus, que haja fraternidade, por exemplo, pensando concretamente no tema da campanha da fraternidade desse ano, fraternidade e fome, seja que não haja fome. Ou seja, a fome é a expressão mais radical da negação da fraternidade. Por isso, uma sociedade que deixa gente passando fome é uma sociedade que nega a fraternidade, é uma sociedade que nega o projeto de Jesus. Porque quem aceita, uma sociedade que aceita o evangelho de Jesus, procura repartir o pão e fazer com que todos possam ter aquilo que necessita para viver. É a terceira vez que a campanha da fraternidade traz esse tema. Olha, em 75, o tema era repartir o pão. Em 85, esse talvez mais gente se lembre, pão para quem tem fome. Até um canto que marcou muito, pão para quem tem fome. E agora, esse ano, recordando aquela ordem de Jesus aos discípulos diante da multidão faminta, dai-lhes vós mesmos de comer. Portanto, lutar para que haja justiça na sociedade, lugar para que todos tenham comida, é fazer com que o projeto de Deus aconteça nesse mundo. Por isso, não há período mais adequado para uma campanha da fraternidade do que o período da quaresma, que ajuda a gente a compreender que a justiça social, que o repartir o pão, que garantir condições de vida é mais do que uma questão social, política e econômica, é uma questão espiritual. É o projeto de Deus se realizando entre nós quando o pão é repartido e quando todos vivem com dignidade. Quando o senhor dizia, né, dessas 3 campanhas com essa mesma temática, né, com temas e lemas diferentes, deve ser daquela que teve que a gente canta, né? Pão em todas as mesas, né? Então, eu acho que foi essa canção que realmente embalou muito, que muitas pessoas cantam, né? Mas a partir desse acompanhamento, né? A gente gostaria que o senhor apresentasse para nós, aqui para o programa Diálogo em Comunidade, né, a reflexão desse tema. Como a palavra de Deus inspira para o cuidado com o irmão que passa fome? Veja, para a igreja, a grande referência na sua vida, na sua ação, é o jeito de ser e de agir de Deus. E quando a gente olha na Escritura, como é que Deus aparece? Como é que Deus age? O que Deus faz? Aí a gente vê que Deus aparece ali como aquele que dá vida, como aquele que cuida da vida, como aquele que protege, que socorre. Parece como Deus da vida. Deus que tira o povo da escravidão, do Egito, que lhe alimenta no deserto, que lhe conduz a uma terra que mana leite e mel, o Deus que nessa terra assume a causa do pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro, o Deus que envia seu filho para ir pelas Galileias da vida ao encontro dos doentes, dos impuros, dos pecadores, dos pobres, das mulheres, dos estrangeiros, um Deus que em seu filho se entrega para que os outros possam viver. Então, quando a gente olha assim o jeito de ser de Deus, que dá a vida, que salva a vida, que cuida da vida, a gente pode compreender como deve agir aqueles que acreditam nesse Deus. Por isso que em Israel há uma série de regras e de normas que orientam a ação do povo. Assim como Deus age, dando a vida, protegendo a vida, assim também o seu povo
deve agir de modo que a vida seja garantida. E falando da vida, a gente toca naquilo que é o mais básico, o mais fundamental, que é a alimentação, que é o pão. É muito significativo que isso que é tão fundamental na vida humana, sem o qual não há vida humana, apareça como algo muito ligado à ação de Deus. No deserto, Deus alimenta o seu povo. Em Jesus, Deus alimenta a multidão faminta. E esse jeito de ser de Deus leva Israel a cuidar de repartir o pão, a cuidar de dar pão a quem tem fome. Esse jeito de ser e de agir de Deus em Jesus leva a igreja, desde o início, a cuidar para que não haja necessitados entre eles. Esse jeito de ser e de agir de Deus na história de Israel, em Jesus Cristo, é o que se tornou o sinal por excelência de sua presença entre nós, que é a Eucaristia. É a vida de Jesus toda entregue a nós, o seu corpo e sangue entregue a nós como alimento para ser repartido com outros. Por isso é que a Eucaristia é, ao mesmo tempo, uma ceia e um memorial da vida, morte e ressurreição. Ou é uma ceia memorial, repartindo o pão e fazendo memória da vida e da morte de Jesus, é que a igreja continua a obra de Jesus no mundo. Por isso, talvez, esses 3 sinais podem ser muito significativos. O texto base da campanha traz isso. Deus que alimenta o povo no deserto. Deus que em Jesus sacia a fome da multidão. E a Eucaristia, que é ceia memorial, que é, por excelência, o sinal da nossa fé. A fonte e o cume da vida cristã. E a Eucaristia não é um teatro da última ceia. A Eucaristia é a atualização da entrega de Jesus aos irmãos até a cruz. Por isso, a Eucaristia que a gente celebra como comunidade reunida, como assembleia litúrgica, é a Eucaristia que a gente deve viver cotidianamente em nossas comunidades, repartindo o pão e lutando para que todo mundo possa ter o pão de cada dia, possa ter aquilo que necessita para viver com dignidade. Aí vocês veem que isso nos põe mesmo dentro do espírito da fé cristã, da tradição de Jesus, que ao fazer uma campanha da fraternidade, ao motivar nossas comunidades para se empenhar, para restaurar a fraternidade no mundo e, concretamente, garantir o pão de cada dia a todos, nós não nos afastamos da nossa fé, nós não nos afastamos do Evangelho, muito pelo contrário, nós permitimos que o Evangelho se torne carne de novo na nossa vida. Aquela boa notícia de Jesus que trazia alegria e esperança para os pobres, para os famintos, para os doentes, para os afastados, se torna realidade de novo no nosso meio. Deus enviou seu Filho para cuidar da vida. Olha que coisa mais linda. Deus enviou seu Filho para cuidar da vida. Que tipo de vida? Para nos tirar da escravidão? Dando da vida, né? Digo, ele enviou seu Filho para cuidar da vida e o seu Filho nos envia no Espírito para continuar a mesma obra, cuidando da vida, repartindo pão, alimentando famintos. Que lindo! Então, a palavra, ela nos inspira. Porém, é preciso ver a realidade, né, padre? Os números da fome no Brasil e as suas causas. Como o senhor tem percebido essa questão, né? Os números da fome no Brasil e as causas. Como que o senhor tem percebido? Quando a gente se confronta com essa realidade da fome, a primeira coisa que salta à vista para um cristão é como a nossa sociedade não é cristã. É como o Evangelho não tem lugar ou não tem força na nossa sociedade. Porque se o Evangelho tivesse, a nossa sociedade não seria da forma que é. Os números, os dados, eles são assim até assustadores, escandalosos. Se você pensar que no Brasil 33 milhões de pessoas passam fome, isso
equivale a mais de 15% de toda a população. Ou, para se ter uma ideia disso, junte a população das cidades de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Brasília, de Salvador, de Fortaleza, de Belo Horizonte, de Manaus juntas. A população de todas essas cidades é a quantidade de gente que passa fome no Brasil. Nós temos no Brasil mais de 58% da população, o que equivale a mais de 125 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, que ou passa fome, ou tem dias que tem dias que não tem, ou tem um alimento extremamente precário. Ou seja, 58% da população em situação de insegurança. Tem um dado recente, só na região metropolitana de São Paulo, mais de 56 mil pessoas que vivem nas ruas. E esses dados é ainda mais assustador se a gente olhar, por exemplo, para as regiões norte e nordeste do Brasil e para a zona rural. Por exemplo, 27% de toda a população da região norte e 21% de toda a população da região nordeste vive em situação de extrema pobreza. Então, esses números, assim, os números às vezes parecem meio seco, meio abstrato. A gente olha para número e às vezes esquece que por trás desses números tem vida, tem barrigas roncando, tem crianças chorando, tem pessoas subnutridas, mal alimentadas, ou seja, é muita gente que passa fome e é muita gente que vive em situação de extrema precariedade. Dias tem, dias não tem, às vezes tem uma ou duas refeições, mas não tem todas as refeições, ou às vezes tem uma qualidade muito precária que compromete a saúde das pessoas. Assim, e se a gente for olhar nas nossas comunidades, a gente encontra muita gente nessas situações. E, às vezes, a gente até encontra gente que a gente nem sabe que passa precisão. Às vezes, vê a casa de tijolo, vê uma antena parabólica, vê um celular, e não se dá conta que ali dentro, muitas vezes, se almoça, mas não se janta. Ou não se dá conta, como outro dia escutei de uma catadora dizer que a semana toda comia só arroz, porque não tinha outra coisa, como a gente diz aqui, na minha região, não tinha a mistura do almoço. Então, é uma situação, aí a gente se pergunta, e de onde é que vem isso? Isso não é fruto do acaso. Isso não é a fome, a miséria não é fruto do acaso, não é um dado natural, não é vontade de Deus. Isso é fruto de uma forma de organizar a sociedade, que, como dizia o Papa João Paulo II, faz com que os ricos sejam cada vez mais ricos à custa dos pobres cada vez mais pobres. Por exemplo, vocês que estão aí em Rondonópolis, nessa região aí do Mato Grosso, onde o agronegócio é muito, muito forte. Veja, por exemplo, como os donos do agronegócio se enriquecem e veja a situação dos trabalhadores. Observe qual é o padrão de vida dos trabalhadores. Toda essa riqueza é acumulada. E aí a gente olha assim, e o Estado, e as políticas do Estado, são todas voltadas para garantir esses privilégios, para garantir a acumulação de renda. Se a gente pensar, praticamente metade do PIB brasileiro é só para pagamento de juros da dívida. E quando o governo cria um programa que distribui algumas migalhas, apenas bolsa, o mercado logo fica nervoso. Vocês acompanharam, todos nós acompanhamos ali, ainda em dezembro, a dificuldade para aprovar uma PEC para garantir o programa Bolsa Família e outros programas sociais. E como o mercado fica nervoso? Fala de aumentar o salário mínimo, o mercado logo fica nervoso. Agora, se for para perdoar as dívidas do agronegócio, aí o mercado fica feliz e bate palma. Vocês veem, por exemplo, todos nós estamos acompanhando a situação do povo Yanomami, em Roraima. Que situação trágica. Assim, um povo sendo
exterminado, porque o que acontece com o povo Yanomami, isso é um genocídio, é exterminar. E isso é feito, claro, você tem aí a ganância de madeireiros, de garimpeiros, de fazendeiros, mas você tem uma política de Estado que fecha os olhos a isso, ou pior ainda, como era no caso do governo anterior, que estimulava essas práticas criminosas para exterminar o povo Yanomami. E você tem toda uma visão, uma cultura em que o povo diz, não, mas isso é progresso. Eu moro aqui numa região de agronegócio também, aqui no Ceará, na fronteira com o Rio Grande do Norte. O povo diz, isso é o progresso, é o desenvolvimento que está chegando. Mas é curioso, por exemplo, a minha cidade, aqui de Limoeiro do Norte, teve em 2019, 2018, um dos maiores PIBs de exportação de fruta. Mas é um município onde 38% da população vive em situação de pobreza e miséria. E você se pergunta, essa riqueza toda é para quem? Ou seja, o crescimento econômico não é sinônimo de desenvolvimento nem de justiça social, porque ele fica todo concentrado. É aqui em Limoeiro, é aí em Rondonópolis, no Mato Grosso, é no sul do Brasil. Ou seja, essa lógica perversa de concentração da terra, de concentração do dinheiro público em políticas que favorecem os banqueiros, os empresários, o agronegócio, é um tipo de política que produz fome. Tem gente passando fome porque a terra está concentrada. Tem gente passando fome porque a riqueza não é dividida. Tem gente passando fome porque o dinheiro do Estado é para pagar juros de dívida externa. Tem gente passando fome porque o Estado não faz reforma agrária, porque o Estado não garante a demarcação das terras indígenas ou a proteção das terras indígenas. É por isso que tem gente passando fome. Então, é muito importante que a gente olhe para essa situação e com aquele sentimento de Jesus, com compaixão. Não é aquele sentimento de pena, não, mas compaixão é aquela paixão que faz a gente sentir a dor do outro, de ser movido por dentro pela dor do outro. Mas é muito importante que a gente pense o que gera isso, o que produz isso, porque se a gente não levar em conta as causas, a gente não resolve o problema. É claro que há muitas coisas que cada um de nós pode fazer, mas sem mudanças mais estruturais, nós vamos continuar com esse problema. Por isso, Cleusa, é muito importante que a gente olhe para a situação de fome, de necessidade perto de nós. É muito importante que a gente se dê conta que não é só 1, 2, 3, 10 ou 100 pessoas, que no Brasil são 33 milhões de pessoas passando fome, que é mais de 58% da população que vive em situação de insegurança alimentar, e com a fome vem problema de saúde, com a fome vem problema da terra, com a fome vem problema de habitação, com a fome vem problema de saneamento, ou seja, a fome é a expressão máxima e extrema da negação de direitos. Mas quando se chega nessa situação de fome, é porque todos os outros direitos já foram negados. E isso é fruto de políticas de Estado. Isso é fruto de uma forma de organizar a economia e de governar o país e de organizar a sociedade. É muito importante tudo isso que o senhor nos traz, né? Esse olhar para a realidade. Acho que isso é muito próprio mesmo da nossa caminhada de SEBS, né? Buscar ali na palavra de Deus a inspiração, olhar para a nossa realidade e aí promover a nossa ação. E a campanha da fraternidade né? Nós iniciávamos esse programa perguntando, né? Por que a campanha da fraternidade nesse tempo quaresmal, né? Qual que é a importância de se fazer essa reflexão? E ficou muito claro, né? A importância da campanha da fraternidade nesse tempo é a conversão, né? É nos convertermos em todos os sentidos, conforme o senhor apresentava aqui. Então, é uma importante contribuição que a gente quer aí que chegue nas comunidades. É realmente ter essa conversão. E diante de tudo isso que o senhor nos apresentou enquanto realidade, e também que a campanha da fraternidade nos apresenta e inspira, nós não podemos ficar parados, né? A gente tem aí um exemplo do Betinho que dizia, né? Quem tem fome tem pressa. Hoje eu vi o padre Júlio Lancelotti fazendo uma reportagem, um vídeo, dizendo, olha, os moradores de rua estão na chuva
além da fome, agora estão na chuva, porque o prefeito tirou as barracas, né? E como o senhor dizia, quando chega a fome é porque os outros direitos todos já foram violados. Então, assim, é ter esse olhar também para as pessoas que estão próximas da nossa comunidade. Antes do julgamento, né? O senhor trazia aí, às vezes tem uma casa de alvenaria, às vezes tem isso, tem aquilo, mas perdeu o emprego, está numa situação de empobrecimento, que a pandemia agravou muito, e está numa situação de insegurança alimentar. Então, é assim, que a nossa, né, contribuição, que a nossa generosidade, ela precisa realmente chegar antes do julgamento. E eu gostaria que o senhor dissesse para a gente, assim, trouxesse também alguma luz, né, de como animar as nossas comunidades a agirem, né, a irem para a ação para transformar essa realidade de fome. Olha, Leonie, acho que há muitos níveis e muitas formas que não se opõem, mas se complementam. Por exemplo, cada um de nós, e é bom que a gente sinta a dor do outro e que a gente possa também contribuir e ajudar e partilhar com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente pode. Essa experiência pessoal, ela é muito importante para a conversão nossa, porque enquanto isso também não toca dentro do nosso coração, no mais profundo de nós, a gente fica indiferente a isso. Então, esse sentir a dor do outro, esse se importar com o outro, esse ajudar o outro naquilo que a gente pode, é muito importante. Mas a gente sabe que isso não é suficiente, que a gente não tem condição de resolver o problema nem de uma pessoa só, quanto mais de uma multidão. Então, nesse sentido, também, aqueles gestos mais coletivos que a gente faz, às vezes, na comunidade, na pastoral, no grupo lá da igreja, você faz uma cesta básica para ajudar alguém que está necessitando, para ajudar a comprar um remédio, para ajudar a resolver um problema imediato, ou seja, esse nível da assistência imediata, que tanto individualmente como em comunidade a gente pode fazer. Mas há um outro nível, que é muito importante a gente ter em conta. A gente pode contribuir, fomentar iniciativas, por exemplo, ajudar as pessoas a desenvolverem alguma atividade econômica que possa ir ganhando o sustento com o seu próprio trabalho, na linha da economia popular, solidária, por exemplo, comprando produtos da agricultura familiar, ou artesanatos populares, ou alimentos feitos por pessoas, doce, bolo, que é o ganha-pão das pessoas, ou até ajudando as pessoas com uma espécie de capital inicial a começar um tipo de atividade. Além disso, é muito importante, como a Caritas e várias entidades da igreja, às vezes desenvolve projetos nas comunidades com tecnologias sociais, com feiras da agroecologia, que vai dinamizando a atividade econômica. Mas há outros passos que a gente também precisa dar. Por exemplo, exigir do Estado políticas, desde políticas assistenciais até políticas que garantem a reprodução de vida das pessoas. Por exemplo, é muito importante que a gente defenda com unhas e dentes um programa como o Bolsa Família, de transferência de uma renda mínima para as pessoas. Isso não pode ser tomado simplesmente como uma despesa, nem muito menos como alimentar vagabundo, como muita gente diz. Isso é garantir o mínimo do mínimo do mínimo a quem está desempregado, a quem não tem condição. Então, programa Bolsa Família, programa Bolsa Catador, para os catadores de material reciclável, como a gente tem aqui no estado do Ceará. Exigir do município, do estado e da União a compra de produtos da agricultura familiar para as escolas e para órgãos públicos. Defender políticas públicas como reforma agrária, demarcação de terras indígenas e quilombolas, como construção de casas populares, e não só num contexto de uma tragédia, como aqui aconteceu esses dias lá em São Paulo, no litoral de São Paulo. É muito importante o governo anunciar construção de moradias populares, é urgente, mas é preciso
ter uma política contínua de moradia popular, que garanta esse direito básico para a população. Escola, investimento no SUS. Se a população não cuidar, por exemplo, o SUS havia toda uma política de desmoralização do SUS. A pandemia que mostrou o quão precioso é o SUS para a nossa população. A gente tem que defender com unhas e dentes essas políticas. Portanto, Leoni, tem ações mais assistenciais, emergenciais, que a gente pode fazer como pessoa, como comunidade, mas isso não nos dispensa de exigir do Estado políticas públicas, seja políticas mais assistenciais, emergenciais, como o programa Bolsa Família, Bolsa Catador, Vale Gás, ou esses emergenciais, no caso de desastres, como o que aconteceu em São Paulo, mas políticas mais permanentes, como reforma agrária, condições de produção e de comercialização no campo, promoção da agricultura familiar camponesa, a compra da produção camponesa para escolas e órgãos públicos, demarcação de terras indígenas, políticas de moradia, políticas de saúde, políticas de habitação, aumento de salário mínimo, voltar a exigir direito dos trabalhadores, porque a gente vê uma precarização das condições de trabalho, ou como se diz, uma uberização do trabalho, que cada vez diminui a quantidade de pessoas com carteira assinada, com alguma garantia e algum direito trabalhista. Então, esse conjunto de ações são necessárias para que a gente possa enfrentar a fome, reduzir as desigualdades, a miséria, e ir criando condições de vida mais justa na sociedade. Eu acho que isso é muito importante para as nossas comunidades. Exigir que as prefeituras, para falar assim, mais perto das nossas comunidades, exigir que as prefeituras comprem produtos da agricultura familiar para as escolas e para os órgãos públicos. Quando perto de nós tiver uma ocupação de terra no campo ou na cidade, apoiar as ocupações de terra por reforma agrária, por moradia. Quem está mais próximo de populações indígenas, defender a demarcação das terras indígenas e quilombolas. Ou seja, tudo isso, esse conjunto de medidas é o que torna possível superar, vencer a fome mais de imediato e criar condições para eliminar a fome, porque a fome não se elimina simplesmente com um prato de comida. Você tem toda a razão. Quem tem fome tem pressa e não espera. Quem está com fome agora precisa de um prato de comida, mas a gente precisa criar condições para que as pessoas não necessitem a cada dia estar mendigando um prato de comida. E essas condições passam pela reforma agrária, passa por trabalho, passa por moradia, passa por saúde, passa por direitos trabalhistas. Então, é um conjunto de ações que a gente precisa assumir como comunidade. Padre Aquino, o 15º Intereclesial da SEBS, né, tem como tema a Igreja em Saída na busca plena para todos e todas. Eu queria, assim, que o senhor deixasse uma mensagem para as comunidades eclesiais de base, motivando, né, a assumirem essa vocação da Igreja, povo de Deus, comunidade de irmãos, onde a construção do novo céu e nova terra se faz na partilha, na justiça, na defesa. O que o senhor diz para nós, a mensagem final? Olha, Cleusa, veja, a campanha da fraternidade é um convite intenso e forte a toda a igreja a se voltar para os irmãos em situação de necessidade, de fome, de necessidade, de injustiça, de sofrimento. É um convite à conversão também no âmbito social. E o Intereclesial, em comunhão com o Papa Francisco, confirma, recorda que a busca da fraternidade, a construção da fraternidade é uma tarefa permanente. Diria assim, a campanha da fraternidade, pela própria dinâmica de campanha, tem um tempo em que você fala, naquela dinâmica de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, nesse período, assim, você fala do problema para ver se desperta, se sensibiliza, que se toca no coração, para sentir a dor do outro, para sentir a responsabilidade
social, para tomar consciência da missão de ajudar a construir um mundo mais justo. E o Intereclesial vem nos lembrar, com esse tema, muito em sintonia com Francisco, que essa é a missão permanente da igreja, ou seja, fazer com que o reino de Deus aconteça no meio de nós, fazer com que a fraternidade aconteça entre nós, fazer com que entre nós não haja necessitados, e por isso o convite do Papa Francisco, que a gente assume, é de uma saída permanente para as periferias, ali onde tem dor, ali onde tem fome, ali onde tem sofrimento, ali onde tem injustiça, onde tem desigualdade, ali tem que estar a igreja de Jesus, como o Papa Francisco sempre diz, ungindo as feridas, consolando os desesperados, saciando a fome, socorrendo as necessidades imediatas, lutando por direito e ajudando a construir fraternidade. Então, isso que a gente, nesse tempo da Quaresma, recorda com muito mais força, sobretudo, em torno desse que é o pecado maior da nossa sociedade, e o mais mortal de todos, que é a fome. E é mortal, inclusive, porque mata, literalmente. Então, isso que a campanha da fraternidade nos recorda, o 15º Intereclesial vai lembrar que isso não é questão de uma campanha, mas isso é tarefa de todo dia da igreja, é isso que nós vamos reafirmar aí em Rondonópolis, sempre em comunhão com Jesus, com seu evangelho, voltando a Nazaré, voltando às Galileias, para dizer, nós somos igreja de Jesus, nós seguimos Jesus, nós assumimos o seu evangelho e nós vamos continuar fazendo comunidade de vida, de fraternidade, comunidade que é fermento de amor, de paz e de justiça, e por isso nós vamos continuar lutando por um mundo mais justo, vamos apoiar as lutas populares por terra, por teto, por trabalho, como lembra o Papa Francisco. Então, campanha da fraternidade, 15º Intereclesial de SEBS, nos botam todos de volta para o Evangelho. Voltando ao Evangelho de Jesus, a gente retoma o caminho, clareia a missão e é confirmado e é enviado nessa tarefa de fazer com que o reino de Deus aconteça no mundo. A fraternidade, a justiça e a paz. E que não haja fome, guardando sempre essa expressão de Jesus, que é lema de nossa campanha da fraternidade. Dá-lhes vós mesmo de comer. A fome não é um dado natural. A fome não é vontade de Deus. A fome é uma injustiça social. A fome é um pecado, é fruto de decisão humana e, diante desse pecado, o chamado à conversão é repartir o pão, é dar de comer a quem tem fome. E dar de comer a quem tem fome não é só dar um prato de comida, isso é necessário, mas além de dar um prato de comida, é preciso dar as condições para que as pessoas produzam seu alimento, seu sustento e não precisem mendigar por um prato de comida. É o prato de comida, mas junto com ele é terra, junto com ele é casa, junto com ele é moradia, junto com ele é saúde, junto com ele é trabalho. Muito obrigado por a participação no programa Diálogo em Comunidade, né? Quero agradecer imensamente o senhor por essa participação hoje, né, aqui no nosso programa. Fica aqui meu abraço para você, telespectador, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais, que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, que está nas nossas plataformas, lá no Twitter, né, no Instagram, no TikTok, e que sempre está conosco. Curta, comenta, compartilhe, dê sugestão. Faça parte do Diálogo em Comunidade. Deixe lá seu comentário. Um grande abraço e até o próximo programa. Tchau! Tchau, tchau! E nós, do Diálogo em Comunidade, queremos lembrar você que nos acompanha da campanha 15 para o 15º. Você já está colaborando? Se você tem esse carnezinho aí na sua comunidade, contribua. É muito importante também a sua participação financeira. Esses R$15 doados de coração vai fazer muita diferença na vida das comunidades, não é mesmo, Cleusa? Isso, Leoni. Vamos na campanha 15 para o 15º. Eu estou colaborando. E você? Está colaborando? Vamos colaborar. Precisamos de você. Para o 15º Intereclesial, sair assim maravilhoso. Você pode compartilhar através da chave Pix que tem aí no carnê, pode contribuir individualmente ou também a sua comunidade assumir um carnê. É muito importante a sua participação.